quero aqui agradecer de antemão o irmão aceitar esse desafio, né, esse convite para nós estarmos falando aqui sobre um tema que é tão atual, saúde emocional, que partiu de um princípio de uma série chamada Emocionalmente Forte ou Fraco. E nós temos como base para essa série Mateus 11:28, que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. No nosso primeiro encontro, eu conversei com o pastor Daniel Viana e nós abordamos o assunto do ponto de vista clínico. Na semana passada eu recebi o pastor Toninho e nós abordamos do ponto de vista pastoral. Mas hoje eu gostaria de abordar de uma outra forma. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz assim: Ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquela famosa fala que diz, quando sou forte, é que sou fraco. E nós estamos aqui para falar das escolhas difíceis no Evangelho. Paulo, eu sei, né, todos nós conhecemos as suas perseguições, os insultos e por tantas coisas que ele passou. E o amado, sendo um acadêmico, certamente tem algo muito mais profundo para falar numa primeira fala, além do seu boa noite, a sua apresentação, para nós aqui que estamos acompanhando. Muito bem, graças e paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar passando por aqui, no Instagram, neste canal tão importante. E, de fato, nós temos uma alegria de poder compartilhar. Meu nome é Pastor Alexandre, sou o pastor da PIB de Ferraz, Primeira Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos. Estamos lá, pela misericórdia de Deus, já há um bom tempo, chegando já próximo de 2 décadas, um povo muito abençoado. Durante a minha caminhada, nós, como pastor, fomos nos preparando para poder servir melhor o povo de Deus e fomos nos preparando na área da ciência comportamental e fomos nos preparando cada vez mais em aconselhamentos pastorais. Durante todo esse tempo, ganhei 3 presentes do nosso Deus, pude escrever 3 livros, 2 na área emocional. Um deles trata de traumas, o título dele, 6 Passos para uma Vida Saudável, como lidar com uma ressaca emocional, tratando de traumas. Você que já passou por algum problema nesse sentido, esse livro vai oferecer a você um guia, um caminho para que você possa lidar diante dos traumas que lhe perseguem, das emoções e dos pensamentos e sentimentos que sempre vêm à tona e que parece que você não consegue lidar com isto. Também escrevemos outro livro sobre a área do casamento, falando sobre os temperamentos da vida conjugal, e o outro sobre a ansiedade. E estamos na iminência de falar também sobre um outro livro que estamos aí já redigindo há algum tempo, orando ao Senhor para que possa estar sendo distribuído para os irmãos. E temos procurado servir a Deus nesse sentido. E também tem o meu canal Psicanálise. Eu não dou muita atenção, até peço desculpa aos colegas aí, eu não dou muita atenção de lidar com o meu canal no Instagram, embora o Instagram é um dos veículos mais importantes, mas o meu canal no Facebook já tem aí uma torno de 17 mil pessoas. É um dos canais que tem crescido bastante na região de São Paulo, tem alcançado Portugal, Estados Unidos, e é uma página que trata de equilíbrio emocional e tem ajudado bastante muitas pessoas. Então, esse é um pouquinho de mim, né? Eu sou apaixonado por pessoas, gosto de ajudar, e esse é o meu chamado pastoral, nesse sentido de tentar trabalhar tudo que estiver ao meu alcance para poder abençoar pessoas. Parabéns, pastor. Louvado seja Deus pela sua vida. Escrever um livro já é algo muito... exige muito da gente. Imagina escrever 2, escrever 3. E justamente nessa área, né? A área emocional, que é uma área onde as pessoas, né, hoje em dia, até o pastor Daniel, que falou primeiramente comigo, disse: Reginaldo, hoje está na moda falar sobre saúde emocional.
mas as pessoas falam de uma saúde emocional, mas elas não tratam da tristeza, elas não tratam justamente disso que o senhor falou, dos traumas. A saúde emocional, pastor, me corrija se eu estiver errado, é só para que a pessoa se levante, esteja bem, em caminho, aquela famosa frase, tenha bom ânimo, se alegre, para com esse negócio de ficar chorando, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Eu estou errado, pastor? Não, é um pouquinho mais complexo, né? Às vezes, hoje, nós, por conta do advento da internet, ficou mais assim popularizado esta patologia, vamos dizer assim, essa patologia social, que é a questão da ansiedade, que é a questão da depressão, que antes era visto assim mais tratado em bastidores, em salas de psicólogos, de psiquiatras, em clínicas. Mas com o advento da internet veio essa questão da exposição e mostrou que o mundo está doente. Mostrou que o que já se era confirmado, que o mundo está hiper acelerado, o homem está muito superficial e ele tem conhecimento para lidar com cálculos, com coisas complexas, máquinas, mas ele não consegue lidar com as suas emoções. Ele não sabe nem quando ele está sentindo alegria, tristeza, ele não sabe nada sobre ele. E isso coloca o homem em desvantagem, em estado de vulnerabilidade, diante de uma sociedade de lobos tão predatória, onde há uma ditadura da felicidade, onde há uma ditadura dos resultados, um mundo tão tóxico, cheio de tantas sobrecargas, e isso faz com que o homem perca-se diante da sua própria existência. E aí ele tem o corpo vai avisar. Porque a coisa mais linda que a gente percebe é que o nosso corpo ele é um mecanismo biológico mais inteligente, com sensores que Deus colocou, tão importante, que o corpo ele vai avisar. As emoções vão falar. As emoções são pelo menos um dos sensores. Pelo menos de todos os sensores, a emoção é um desses sensores que vai falar quando as coisas não estão boas, quando a pessoa tem que parar um pouco, refletir, aprender, se recuperar, perceber-se na vida, buscar qualidade de vida e não resultado de vida. Isso tudo faz uma grande diferença. Logo, respondendo a sua pergunta, a gente pode dizer o seguinte: é muito mais do que simplesmente criar uma proposta social, uma etiqueta de que devemos ser fortes todo o tempo, de que o homem ele é invulnerável, de que o homem ele precisa estar sempre, o ser humano precisa sempre estar proativo, sendo uma máquina de resultados, porque ele não é assim. Nós somos biológicos, nós temos tempo para pensar, nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós temos interatividades, nós temos medos, nós temos tantas coisas que, se não forem processadas, ressignificadas e apreendidas, vai gerar uma série de colapsos, série de transtornos, e que, infelizmente, vai acabar colocando alguém no consultório aí de um psiquiatra, tomando diversos tipos de remédio, no qual ele poderia ter evitado, se ele simplesmente percebesse aonde ele está neste caminho. Bem interessante, pastor. Muito, muito legal aí a sua abordagem, a sua explicação sobre esse assunto, porque nós entendemos que, realmente, como o senhor disse, nós precisamos nos preparar melhor para essas questões, né? As pessoas, elas são super fortes, né? Elas não podem ter uma demonstração aí das suas emoções. Por exemplo, é muito comum quando alguém está passando por uma dificuldade e ela chora, o outro chegar e dizer para ele assim: olha, não chora não demonstra seu lado fraco, seja forte, se levante, vá lá. Pastor, isso mais ajuda nesse momento de fraqueza da pessoa, que ela realmente precisa chorar, até como uma válvula de escape, porque é um dos sinais que o senhor acabou de falar, que o nosso corpo, biologicamente, ele dá sinais. Isso mais atrapalha do que ajuda, esse negócio de dizer: seja forte, não chora, levanta, dá a volta por cima. Sim, atrapalha, principalmente dependendo do contexto, né? É bom a gente sempre fazer um parêntese aqui. Existem contextos e contextos, mas de uma maneira muito geral, essa ditadura ou este estereotipo, vamos dizer assim, de uma personalidade forte, ela nunca existiu. A verdade é que as pessoas se fazem de forte, porque forte mesmo nós não somos. Todos nós temos
um calcanhar de Aquiles, todos nós temos um botão do pânico. A pessoa só é forte enquanto está suportando dentro do limite que foi lhe proposto. Limites biológicos, limites sociais, limites culturais, limites teológicos. As pessoas são fortes dentro dos seus limites. Nós temos um processo biológico que é muito importante de falar aqui, que eu gosto sempre de estar sempre lembrando e falando para algumas pessoas a respeito disso, que nós somos feitos para sentir e ressentir. Nós precisamos processar isto. Processar as nossas angústias, os nossos medos. Quem praticamente não processa isso, pode realmente chegar ao estado mais crônico de algum complexo, de alguma síndrome, de alguma situação grave em sua vida. Porque, por exemplo, os sonhos, todos nós sonhamos quando nós dormimos. Talvez você, ou um ou outro, ou eu, muitas vezes não vamos lembrar de todos os sonhos que nós sonhamos. Mas o sonho é uma maneira de nós processarmos tudo aquilo que foi reprimido durante o nosso dia a dia. Inclusive, tudo aquilo que foi reprimido ao longo dos anos. Porque às vezes tem sonhos que parece que não tem significado algum, sentido algum, mas é um processo do ressentir e reelaborar isto que o próprio corpo utiliza para expurgar, porque não fomos feitos para reprimir, nós não somos feitos como uma esponja para catalisar, para conservar, para guardar, para suportar. A partir do momento que a gente tenta fazer isso, a gente se desmorona por dentro. E aí é que vem todo tipo de doença, desde pressão alta, desde problemas de insônia, síndrome do pânico, e outras, né? Crise de ansiedade, transtornos de ansiedade. Tudo isso começa quando os antigos falavam, olha, fulano de tal, ele sofre dos nervos, né? Que antigamente chamávamos de neurose. Isso tudo são a maneira como a pessoa tentou encarar a vida, sem poder parar um pouco para reprocessar e perguntar. Inclusive, é muito bom fazer uma pergunta aqui agora para todos que estão nos acompanhando. O que você está sentindo? O que você está sentindo hoje? O que você está sentindo agora? Às vezes, as pessoas têm certos momentos de picos de aceleração no seu peito e as pessoas ficam preocupadas, achando que estão com problema do coração. Nem todas as vezes é isso. É, às vezes, o problema da ansiedade. Então, é justamente isso. Nós precisamos sempre sentir e ressentir, processar isso, não guardar. Então, a ideia de ser super-homem, nós que somos cristãos, a ideia de ser super-crente, crente não chora, crente não tem medo, crente é forte. Crente não tem problema, pastor. Então, esse super-crente, essa roupagem, tem destruído muitos, viu? Tem destruído muitos. No nosso primeiro encontro, o Daniel também falou um pouco sobre essa questão, né, do super crente, de que crente não chora, de que se acontece alguma coisa, se está passando, alguém já diz, está em pecado. E não, a pessoa as suas emoções estão reagindo àquilo que ele está sentindo. É isso mesmo, pastor? Positivo. Quando nós não entendemos que as nossas reações, os nossos sentimentos falam, nós vamos passar por um processo muito terrível, porque o corpo vai ter que passar isso para frente. Nós não vamos reservar isso. E aí chama de processos psicossomáticos, onde começa a surgir doenças, dores, tratamentos que as pessoas fazem, que muitas vezes o médico fala, olha, fiz toda a bateria de exame aqui, não deu nada. Na maioria das vezes, os médicos mais experientes, eles têm o costume de até fazer uma entrevista com os pacientes e logo ali ele já mata a charada. Ele já sabe se é um problema emocional, que a gente chama de o problema psicossomático, é uma doença, é uma enfermidade que pode se tornar real no físico ou somente real nas emoções da pessoa e que se centraliza em uma região, numa parte física dela. Então, às vezes, muita dor de cabeça, porque a pessoa se preocupa demais, vai fazer todos os exames para saber que tipo de enxaqueca que é, e de repente o médico descobre que não tem motivo de ter uma enxaqueca ali. E ali, na entrevista, ele já percebe que a pessoa, infelizmente, ela está neurótica, está paranoica, está muito preocupada, não consegue passar os seus sentimentos. Às vezes a solidão social, que você está sozinho no meio de uma multidão, isso impede muito com que as pessoas se abram, conversem, uma falta de interatividade, uma falta de qualidade de vida pessoal.
ter alguém para falar, ou até mesmo, que é a coisa mais importante aqui, né, que talvez já é uma resposta, talvez para uma outra pergunta que você esteja preparado para fazer, que é a questão do quesito da oração. A oração é muito mais do que falar com Deus, é um processo de cura integral, que passa pelas emoções, passa pelas razões, passa pelos sentidos humanos, passa por tudo aquilo que pesa no coração da pessoa e alivia a dor, reprocessa, reconfigura. É muito comum pessoas, quando passam por um período muito significativo de oração, elas se sentem mais leves, sentem mais felizes, sentem compreendidas, sentem acolhidas, sentem mais vivas e retomam a sua caminhada. Então é muito importante perceber isso, porque, como diz aí o nosso lema, quando o homem se cala, o corpo fala. E é ruim quando chega a esse ponto, deixar o corpo falar. Então é importante ter esse autoconhecimento, se conhecer e saber o que você anda sentindo, o que você anda passando. E essa questão do corpo falar, né, para a gente só seguir nessa mesma linha que a gente vem falando, quando as emoções elas são retidas e suprimidas, a tendência do corpo é entrar naquilo que a gente chama de colapso, é uma estafa. Ele está acima ou da ansiedade ou da depressão. Ele chega a uma estafa onde a pessoa fica estagnada, perde até mesmo a sensibilidade para viver, pastor? Sim, aí já entra nas categorias de transtornos, já entra nas categorias de depressão, né? Já entra também na supressão emocional, que a gente chama de distinia, geralmente aquela fraqueza que dura por anos, a pessoa perde alegria, fica sempre no cinzento, não há nada que lhe alegre. Isso tudo é o que a gente coloca na categoria de psicossomatização, porque ela vai ter que sair isso de alguma maneira. Se não sair, a gente começa a adoecer. Então aí a pessoa vai procurar medicamentos, vai começar a utilizar como amuletos tratamentos que muitas vezes são ineficazes. E isso é muito importante, o que você acabou de colocar agora, porque existe um texto bíblico que diz lá do salmista, que diz o seguinte, que quando eu me calei, meu corpo começou a apodrecer dentro de mim. Muitas vezes nós utilizamos isso para pregar, para dizer que nós devemos pregar o Evangelho. Também. Mas principalmente saber verbalizar a sua dor. Jesus Cristo, ele é conhecido pelo mundo acadêmico, fora de ser o maior de todos os psicólogos. E tem até um livro que diz Jesus, o maior de todos os psicólogos. E na psicologia de Jesus, no tratamento de Jesus, primeiramente ele sabia, antes de operar uma cura, ele queria ouvir as pessoas. Elas queriam saber até onde iria, por exemplo, o caso daquele pai que tinha um problema com seu filho, que era lunático, que estava sendo possuído por demônios, e que tinha aquele espírito suicida desde pequeno. O pai fez um tratamento familiar ali, e antes de chegar no filho, ele teve que curar o pai. Mas ele fez isso como? Ouvindo, tirando algo que estava atrapalhando todo aquele processo. O pai, no fundo, queria a solução para o filho, mas não acreditava na cura do filho. Aí veio Jesus, não só reprovou atitudes dos discípulos, mas como foi lá na chave, foi lá na causa. Fez aquele homem confessar, me ajude na minha incredulidade. Algumas traduções dizem isso. E outra tradução diz, me ajude na minha pouca fé que tenho. Então, Jesus tratou aquilo. Então, muitas vezes nós ficamos tão preocupados com os sintomas, os sintomas, queremos tratar os sintomas, mas esquecemos da verdadeira causa. E é importante parar para enxergar a causa. Quando o senhor fala isso, dessa questão da causa, dessa questão dos sintomas, Paulo, ele faz justamente isso nessa narrativa do versículo 6 até o versículo 10. Ele até agora volta a entrar no tema da oração, Ele diz assim, eu orei ao Senhor 3 vezes por um determinado problema, até que Deus me disse, a minha graça te basta. Muitas pessoas não entendem, até hoje, há várias linhas, eu estou até aqui com um comentarista bíblico aqui, pastor, do lado, para
para mim não fugir muito e não me perder muito. Eu sei, o senhor já sabe de qual, mas a gente de vez em quando dá umas escorregadas. Então, essa questão da conversa de Paulo com Deus através da oração, como o senhor disse. E ali naquele momento, ele se fez forte porque a fraqueza dele, a abertura do coração dele. Aí eu trago isso para o campo, pastor. O senhor acredita que hoje, o senhor sendo pastor, psicólogo, quando alguém que o senhor percebe que está com alguma dificuldade, que ele chega até o senhor, ele consegue fazer isso que aquele pai fez pedindo para Jesus curar o filho, chegar e abrir assim o coração para o senhor? Ou o senhor acha que as pessoas hoje, por medo de se expor, por vergonha, estão deixando de realmente falar aquilo que elas estão sentindo, principalmente quando se trata de saúde emocional, para que as pessoas não chamem ela de doida, de pirada, sei lá, tá lá o piradão, o doidão. Não. Geralmente, irmão querido, as pessoas, elas vêm trazendo sintomas. As causas, geralmente, é muito raro mesmo a pessoa descobrir a causa logo de imediato. Diga assim, olha, estou trazendo a causa do meu problema. Já aconteceu de muitas vezes a pessoa achar que aquilo que ela estava sentindo e vivenciando, que na verdade era apenas sintomas, achava que era a causa, mas quando na verdade não era. E leva um tempo. Chega, dependendo da pessoa, ela é entrevistada, ela vai se ouvindo. E, na verdade, uma das coisas que eu gosto, que é mais importante, principalmente na minha área, é que a própria pessoa, com o tempo, ela acaba descobrindo a causa. Nós somos apenas os facilitadores. Então, engana-se qualquer pessoa que não conhece, por exemplo, essa área, achar que, por exemplo, a pessoa vem para nós, como nós vamos ao médico, descrevemos os sintomas e o médico, dentro da sua teoria, ele prescreve ali um remédio que pode abranger os sintomas que nós estamos falando. Daí, como não é um remédio, é uma terapia mesmo. E aí, nesse caso, a pessoa ela passa a narrar a sua vida, narrar a sua história, narrar as suas dores, e por detrás de tudo aquilo, com o tempo vai surgindo algo que ela vai percebendo ao longo do tempo. Não foi muito diferente com Paulo. Se você olhar para a experiência que o irmão acabou de citar agora, Paulo ele achou que o seu problema poderia ser resolvido na primeira oração. E aí na primeira oração não foi resolvido. Depois ele achou que na segunda ele teria uma resposta. Mas na terceira é que ele teve uma resposta. E o problema dele foi resolvido no próprio apóstolo Paulo. Não foi resolvido no afastamento do seu espinho da carne, mas foi resolvido em seu coração a necessidade daquele espinho da carne. Então foi muito mais do que uma cura física. Foi muito mais do que uma cura de uns sintomas. E o próprio Deus fez isso nele. E ele compreendeu que poderia conviver com isso, aprender disso e ainda mais. Através da sua fraqueza, Deus agiria e o usaria para a obra dele. Por isso que ele utiliza. Quando estou fraco, é que estou forte. Ou seja, quanto mais fraco tiver, eu tenho certeza que Deus vai utilizar minha vida e vai fazer muito mais ainda. Então, muito bom. Esse é o mesmo caminho que a gente utiliza. Às vezes, é claro, não existe uma proposta de cura para muitos dos problemas da saúde humana. Mas para todas aquelas os problemas são emocionais, é possível a pessoa conviver com aquilo e é possível a pessoa se restaurar daquilo. O senhor entende, pastor, que nesse caso quando se fala de saúde emocional, quando se fala de achar a causa dos sintomas, né? Porque o sintoma, no caso, é só a ponta do iceberg. A causa é a raiz, é aquela que provoca mais sintomas, mais e mais sintomas. Quando se descobre a causa, é mais fácil lidar com esse problema, ter uma aceitação, é isso que você quer dizer? Positivo. Nesse caso, não seria somente a ideia de aceitar, mas de se transformar dentro dessa situação. Porque na aceitação vai um processo de ressignificar. O que significa eu aceitar isso para mim? Como eu vou partir? A partir daqui, como é que eu vou delinear a minha vida e definir um novo propósito? Então, esse é já um objetivo muito importante que a gente começa a pensar juntos
para que a pessoa possa, depois que ela passa a ter o princípio da aceitação, ela começa a viver um propósito a partir daquilo. E o senhor citou a oração, né? E não há como, quando a gente lembra de oração, a gente tem aí duas orações famosas, que são derramar de alma. Uma delas é a de Ana, né? A oração de Ana, quando ela vai até o templo, né? Lá vai até o tabernáculo e ali ela ora, e o profeta Eli está lá, né? Ele era o juiz de Israel na época. Aí ele chega e olha para ela e fala: já estás bêbada a esta hora? E ela: não, meu Senhor, não vi algo, eu estou aqui falando ao Senhor o meu problema. Ele diz: vai em paz, que o Senhor ouviu a sua oração. Pastor, esse derramar de alma na presença de Deus, ele também é algo que cura de dentro para fora, porque a palavra diz que quando ela chegou, né, de volta ao acampamento onde eles estavam, ela comeu, ela já estava alegre. Ela era uma pessoa triste até então, mas depois daquela oração, ela se transforma. Exatamente. Ao irmão falar isso me lembra de um contraste bíblico também, de uma mulher que agiu como um certo contraste, como no caso de Sara. Sara, ela simplesmente havia aceitado sem se ressignificar, né, a situação em que Deus ainda, apesar das nossas fraquezas, Deus ainda poderia agir. E ela negou isso. É tanto que os anjos falam: por que ela está rindo, né, quando nós... Já Ana, ela abre o coração. E aí é que entra aquela máxima: Deus é o Deus dos quebrantados, não dos construídos. Deus é o Salmo Deus 51, né? Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, né? Não. E Deus, ele é o Deus dos fracos, não é dos fortes. Você não vai encontrar na Bíblia pessoas que conseguiram realizar alguma coisa dizendo: eu fiz pela minha própria força. E quando Sansão brincou com a sua própria força, ele descobriu quão fraco ele era. Então, a gente pode perceber uma lição muito importante. Ana, assim como o Salmo 51, a oração de Davi, a oração do rasgar da alma, assim como também a oração de Jesus em Getsemane, ele sente essa limitação, é aí que ele se faz presente. Então, a oração é um recurso que, se todos soubessem usar, seria um recurso fundamental. Então, e eu poderia dizer, se todos soubessem usar, seria o único recurso mais importante. Terapeuticamente falando, pastor, e psicologicamente também, lógico, né, óbvio, comprovadamente, a oração realmente ajuda a pessoa a encontrar o seu próprio eixo, o seu próprio caminho? Olha, a partir daquilo que eu disse, ela vai muito mais que isso. Mas alguns cientistas já tentaram fazer uma ultrassonografia do cérebro de alguém quando está orando, para mostrar, para ver o que acontece. E descobriu que o cérebro brilha ali as luzes ali do mapeamento demonstra que há uma energia muito forte. O hipotálamo e toda a região do cérebro, principalmente as glândulas pineais, e começam a ter um certo pulsionamento de coloração de cores totalmente diferente, que demonstra uma hiperatividade que vai trabalhando positivamente, trazendo efeitos positivos para o físico. Sensação de bem-estar, leveza, sensação, aquela dopamina que a pessoa produz. A pessoa sai mais encorajada. Cientificamente, ela já produz no físico uma transformação. Agora, no sentido realmente transcendente, no princípio, como a gente pode se dizer o seguinte: o objetivo principal da oração, quando ela toca o seu objetivo principal, aí sim começa a transformar. Porque se uma oração for feita somente pela oração, ela não tem menos peso do que uma meditação. Porque já foi provado também que nas mentes de gurus, de pessoas que passam horas meditando, o próprio corpo ele começa a emanar luz e começa a emanar
todo tipo de bons fluidos hormônicos e harmônicos, de hormônios e harmônicos, em que a pessoa sente a mente mais leve, sente um bem-estar, fica mais assertiva, ela fica mais intuitiva, sabe? Muito intuitiva mesmo, porque é uma elevação, é uma elevação, né? É uma reflexão. Mas a oração propriamente dita, ela é muito mais que isso. Ela atinge um outro princípio, que é Deus, a causa. Deus, o ponto vital do relacionamento. É onde o finito se conecta ao infinito, o fraco se conecta à força. Então, nós, a criatura, se conecta ao Criador e à fonte. Então, a oração, literal, sendo oração, quando a gente chega a esse patamar, então a vida realmente transforma. Então, aí já há algo surreal. É o extraordinário no ordinário. E aí as coisas realmente se transformam. É algo muito que vai muito além do simplesmente você falar. É algo que você sente e aquilo vem de dentro, vem do mais íntimo seu, né? E como o senhor citou Davi, né? A hora em que eu hoje mesmo falava com a minha esposa, a diferença entre três personagens bíblicos: Saul, Davi e o rei Acabe. Porque eu estou fazendo a minha leitura anual da Bíblia, eu estou lendo lá 2 Reis, então a gente estava conversando sobre isso, né? A diferença de reações às notícias. E foi um dos pontos onde eu coloquei lá no nosso convite para essa live, das nossas reações no Evangelho, que são decisões que precisamos tomar. Davi, quando é confrontado, ele se humilha perante o Senhor. Saul, quando é confrontado, ele diz: o que fiz está feito. E Acabe, mesmo sendo confrontado e testado, ele não consegue voltar atrás e mudar a sua atitude, mudar o curso. Então, talvez algumas pessoas não consigam entender porque Deus amou tanto a Davi, um homem que você tem ali, o livro de Salmos, 150 salmos descritos, a maioria é escrito por eles. E se a gente olhar, a maioria começa: Senhor, atende ao meu clamor. Não é, pastor? Positivo. A piedade, né? A piedade, a espiritualidade, ele assim, é porque eu sou um pastor, então vai ficar um pouco difícil falar, e as pessoas falam: ele está falando porque ele é o pastor. Não, mas a espiritualidade, ela tem um peso definidor, porque ela se liga ao eterno, ela se liga a princípios e propósitos que transcende ao sofrimento temporário e passageiro. O próprio apóstolo Paulo fala que a tribulação traz a experiência, a paciência, a ciência, a esperança. E isto não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, a gente não se perde no caminho. Pô, às vezes vai vir situações difíceis, mas o grau que a gente chega é tão confortável que a gente pode olhar para Romanos 8:28 e descansar, quando a gente sabe que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nem altura, nem profundidade, absolutamente. Por quê? Porque estamos ligados a princípios eternos. E aí a gente passa a ver o mundo como algo muito efêmero, inclusive o sofrimento. E é isso que nos torna mais forte, porque nós estamos ligados a algo que transcende. Estaríamos indo para algo melhor. Existe um mundo melhor, existe uma vida melhor, existe uma proposta melhor do que o que está sendo oferecido, do que o mundo oferece. Então isso é um detalhe muito importante para nós. Quando o senhor fala isso, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né, pastor? Hoje nós vivemos o mundo do imediatismo, o mundo dos likes, o mundo das curtidas, o mundo do sucesso imediato, o mundo das conquistas, aonde nós vemos jovens milionários aí por conta de música ou de alguma coisa que fez que deu certo, e de repente ele está lá no auge e você de repente descobre que essa pessoa sentiu depressão, está com crise de depressão, está com, o senhor falou, com pânico, com a síndrome do pânico. Essas pessoas procuram, buscam, mas parece que não encontra aquilo que realmente lhe dá prazer. Eu gosto daquela frase que existe entre nós, assim, no campo da ciência comportamental, que antes do prazer, precisamos atentar para a realidade.
todo ser humano tem o seu princípio de prazer, tem suas pulsões, tem a sua libido. Libido é o desejo de vida, impulso de vida ou impulso de morte. O único problema é que quando nós, em busca do prazer, ou quando o sucesso vem rápido demais, e a pessoa não sabe processar isso, infelizmente vai começar a queimar muitas etapas em suas vidas, e que quando chegar lá, não vai ter estrutura. E aí a pessoa vai ver que não tem sentido, e nem sabe mais nem se reconhecer dentro daquele processo. Então, o apóstolo Paulo, ele chega até a orientar Timóteo que tome cuidado com aquilo que você deseja. Porque se você amar o dinheiro pode te dar o que você quer. Se você amar a fama, pode te dar o que você quer. Só que os resultados serão extremamente difíceis de você arcar com as consequências. Então, humanamente falando, essas pessoas são merecedoras? Não sabemos. Claro, nós vivemos num mundo de meritocracia, mas que o ser humano não foi feito de pular de um nível 1 para o 10 tão rapidamente assim, ele não foi. E aí você vai ver exemplos na Bíblia, caso de Jeroboão e tantos outros, que saltaram de um pequeno nível e foram para um 11º, ou subir o pódio, e acabaram esquecendo de suas raízes, esqueceram quem são, perderam sua identidade. E aí é o que entra aquilo que Jesus Cristo falou: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Essa fala aí, ela é pesada, hein, pastor? Quando alguém, até o jovem rico chega para Jesus e fala para ele: mestre, o que farei para... Não, bom mestre, né? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus corrige ele e diz: por que me chamas de bom se apenas o Pai é bom, né, pastor? Quando a gente trata desse assunto do imediatismo, dessas questões, tem também, por outro lado, pastor, aquela pessoa que carrega uma frustração ou uma decepção pela vida inteira. Como isso se agrega ou se sustenta nesse coração, né? A pessoa não buscou ajuda, não conseguiu compreender a vida, pastor? Olha, o que a gente pode perceber que nós vivemos muito por expectativas. Na maioria das coisas, a gente vai querer comprar um carro, a gente pensa que o carro vai entregar muito mais além do que aquilo que já está descrito em sua ficha técnica. Exatamente. Então nós queremos mais, nós projetamos demais. E infelizmente a gente esquece. Eu gosto da frase de Melanie Klein, que ela chega a dizer algo que para mim é significativo, e Jesus Cristo também concorda com isso, porque ele, primeiramente, foi ele que falou. Ela diz o seguinte, que nós precisamos aceitar das pessoas, do mundo ao nosso redor, tudo aquilo que ele pode nos proporcionar. E não temos esse poder de escolher o que queremos. Então as pessoas, elas têm a liberdade de nos amar, mas também pela mesma liberdade elas têm o direito de nos perdoar, de nos odiar. Como também nós temos a liberdade de guardar isto para nós, que isso não vai ser saudável, em nenhuma hipótese. Guardar uma frustração, guardar um ressentimento, guardar uma ofensa, guardar uma acusação, uma injustiça, transformar isto num fim em si mesmo, só vai roubar o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra. E tudo que rouba o nosso propósito aqui na Terra gera o sofrimento. Na verdade, não é o que me acontece, é o que me tira do propósito, que vai determinar exatamente se eu estou feliz ou não. Porque, por exemplo, se uma pessoa me ofende, se a pessoa sofre uma traição, né, às vezes nós tratamos de questões que estão ligadas à traição conjugal, quando nós estamos lidando com situações gravíssimas mesmo, o único caminho que pode libertar é o perdão. Não existe um outro caminho que vai poder sanar essa dor. Eu vou me vingar, vou matar. Eu vou deixar com que a minha fúria me guie. A justiça não vai acontecer. É tanto que o apóstolo Paulo diz, né, não deixa-se pôr o sol diante da sua ira. E deixai a ira, buscai a paz. Mas o perdão é o melhor caminho. Porque
O que os cientistas do comportamento passaram anos e anos, existe praticamente mais de 100 anos, cento e poucos anos de psicologia na Terra, que agora, o que eles passaram por durante todos esses 100 anos, tentando descobrir um meio que possa tratar determinados traumas ligados a ressentimento, a orgulho, que orgulho também é a causa de muitas dores, e etc e tal, essas dores emocionais, eles chegaram a um ponto somente para não reconhecer o ponto mais principal. Eles pegaram um termo que para mim pode ser considerado como um sinônimo. Eles o sinônimo do perdão. Eles disseram o seguinte: olha, devemos aprender a ressignificar. E aí todos os consultórios, e principalmente os mais peritos nesta área, trabalham tentando ajudar as pessoas traumatizadas a ressignificar o luto, a ressignificar a rejeição, a ressignificar a ofensa, a injúria, a difamação, a ressignificar o abandono e tantas outras coisas, como nesse mundo tão violento, né, a questão do homicídio, e vai tentando trabalhar esta questão, quando na última coisa mesmo é o perdão. O perdão resgata. E é isto que é mais importante. As pessoas, você pode perceber que no fundo, por detrás de cada trauma, por detrás de cada pessoa, existe o fator de não ter perdoado. Existe o fator de um orgulho ferido. E esses dois aí são principais causas de muitos traumas. E ainda pior, de tornar tóxico tudo onde toca. Porque eles vão sangrando em outras pessoas. E, infelizmente, precisa passar pelo perdão restaurador de Jesus. Mas eu fui vítima. Tá, mas agora você não é mais vítima, porque eu gosto dessa máxima, só para terminar essa fala. Não importa, não, mais importante do que aquilo que aconteceu com você, é aquilo que você faz com o que aconteceu com você. Essa fala é interessante, né? É você ressignificar aquilo que aconteceu. E justamente isso. Eu carrego uma fala comigo já há alguns anos e nem sempre a razão está certa. Não é porque eu penso que algo está certo e eu estou com a minha razão que eu vou falar de uma forma onde eu vou ofender. Quer dizer, eu já fui o erro do outro, eu vou errar porque o outro errou. E eu estou tentando. Eu sei que não é fácil. Parece fácil a gente, eu não vou errar. A gente vai errar, infelizmente, Gênesis 3 está aí para provar isso, né? Que o pecado original está, e a gente, mas se nós não buscarmos a cada dia, pastor, quando a gente fala dessas questões de sentimentos, de emoções, dentro da família, esses casos, há mais ou menos uns 8 anos, 7, 8 anos, eu escrevi uma série para o meu canal Água da Rocha, que é o que nós estamos fazendo aqui pelo Instagram, falando sobre amargura. E uma das senhoras que ia comigo no meu transporte tinha uma sobrinha. Essa senhora já tinha por volta de quase 60, entre 60 e 65. E a sobrinha dela era do irmão bem mais velho que ela, tinha quase a mesma idade. As duas tinham mais de 15 anos, uma rixa. O pai e avô estavam acamados. E essa sobrinha foi lá visitar o avô, pai da tia. Quando a tia sai do quarto, se depara com aquela situação ali. Ela disse: Reginaldo, eu não sabia o que fazia. Eu só lembrava das suas palavras. Perdoa, libera o perdão para que você seja livre dessa mágoa, seja livre dessa dor. Ela disse que foi lá sem dizer nenhuma palavra e perguntou para a sobrinha: eu posso te dar um abraço? E as duas ali se abraçaram, choraram, depois pediram perdão, se perdoaram mutuamente. Isso, no seio da família, é um caso em muitos, correto? É um caso entre muitos, né? O que me chama a atenção foi de um caso parecido como esse, que já chegou a se tornar uma lenda em um filme que começou em meados de 1800 e só terminou essa rixa em 1983. Eu escrevi uma matéria sobre
este tema, que era sobre os McCoys e a família Hatfield, alguma coisa assim. Que tudo começou numa época em que ocorreu um incidente e as famílias praticamente viviam de porta em porta, uma fazenda muito colada à outra, e a rixa começou e muito sangue se derramou, muitas brigas, muita disputa pelo poder, muitas raivas e amarguras hereditárias foram surgindo a partir daí. E isso só terminou num tratado feito por viés político, por intervenção do Estado, por intervenção política. Isso só foi terminar em 1983. Quantas gerações se passou e como foi feito um tratado, um pacto, então não houve um perdão. Então ela ainda continua ali. Em Hebreus fala que precisamos tomar cuidado para que raiz de amargura não entre em nosso coração. Daí entra mais uma vez o ponto que a gente pode chamar de oração. Porque na oração, a primeira coisa que a oração faz é lidar com a raiz da amargura. Porque Jesus Cristo falou, uma oração que falta o quesito confissão, o pedido do perdão dos seus próprios pecados, uma oração de quem faz, que não se reconhece como pecador, essa pessoa está cancelada diante de Deus. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que também temos falhas. Então, entra o poder da empatia. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, na mesma situação, nas mesmas questões, o que eu faria de fato? Porque é difícil você ver o outro lado quando você assume o papel de vítima. E o amargurado sempre está naquela ponta do vítima. Ele é o injustiçado, né? O amargurado. Ele é o injustiçado. Mas ele esquece das partes que ele também teve como uma certa concorrência. Às vezes não, é óbvio, né? Que para cada situação existem algumas exceções. Mas Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos fala que a ciência vai dizer que a gente precisa ter resiliência. E resiliência é bom, mas uma das coisas que a gente precisa compreender é que quando você está fraco, principalmente fraco por causa de uma raiz de amargura, seja ela qual for, a primeira coisa que você precisa entender para sair daí é uma dependência exclusiva de Deus. Sem ela, você não vai conseguir suportar. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, ele diz, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra alguém, então você vai lá e conversa com essa pessoa. É importante sempre ter as tratativas. Como no caso, como o amigo colocou esse caso, um caso à parte, tiveram que sentar, tiveram que colocar as diferenças, tiveram que colocar o coração na mesa e não armas. Então, o que a gente pode compreender nisto, irmão querido, é que nós precisamos compreender que, infelizmente, as pessoas vão falhar com a gente, infelizmente, e seria um egoísmo de nossa parte guardarmos um rancor que só vai nos prejudicar, que só vai impedir da gente caminhar. Pessoas que passam por um ressentimento, ressentidos até mesmo por pessoas que já morreram, filhos ressentidos com ressentimento de seus pais, porque não foram tão paternalizados como eles desejavam ser. E o pai nem vivo está mais, nem a mãe está viva, nem o tio. E essa pessoa está presa no tempo. Então, às vezes, a pessoa tem que abrir mão desse ego. E para que isso aconteça, essa pessoa precisa de uma dependência exclusiva. Colocar o coração ali na sala de cirurgia de Deus e tratar disso. Porque às vezes, na maioria das vezes, ou tem coisas que eu posso dizer com toda sinceridade, tem coisas que só Deus pode resolver. E tem certas amarguras que só o sangue de Jesus Cristo pode purificar. Não há nenhum tipo de tratamento para isso, a não ser o espiritual. Amém, né? Nessa hora a gente diz amém, né? Amém. E quando eu tive a ideia dessa série Emocionalmente Forte ou Fraco, eu pensei justamente sobre isso. Porque como é que alguém se sente forte? Eu presumo que é quando ele acha
que tem o domínio sobre todas as coisas. Ah, eu comprei o meu carro, eu comprei a minha casa, eu tenho uma boa faculdade, eu tenho minha esposa, tenho filhos, tenho aquilo. Essa pessoa, ela se sente, o senhor falou aí de total dependência, essa pessoa se sente totalmente independente, ela se sente autossuficiente. Então, eu compreendo essa pessoa como forte. E essa pessoa, na verdade, ela é fraca, porque qualquer vento que der, desonera tudo, né? E, por outro lado, nós temos aquela pessoa que se sente forte, mas é uma pessoa que se quebranta, é uma pessoa que está sempre na presença do Senhor. Ô, Senhor, hoje eu não tenho nem o que comer, e Deus manda alguém bater na porta dela e levar uma cesta básica para ela, e Deus manda alguém levar o remédio, e ela vai em lugar tal, e alguém diz assim, ô, querido, eu estou me sentindo uma dor, e ela ora por aquela pessoa, e a pessoa é curada. Eu acho esse o contraste do emocionalmente forte e do emocionalmente fraco. Pastor, eu estou muito errado? Não, de maneira nenhuma. O que a gente pode perceber também, só um adendo nessa realidade, é que a própria Bíblia, né, em geral, se a gente começar do Velho Testamento e tal, a força aquisitiva, a força social, a questão da extratividade das camadas sociais, da classe A, B, C, D, não é parâmetro de força. Porque literalmente todos, existencialmente, é fraco. Todos somos fracos. Por quê? Não éramos para nós adoecermos e nós adoecermos. E não há dinheiro que impeça com que alguém adoeça. Nem um tratamento, nem os tratamentos que são preventivos. Ninguém, cedo ou tarde, alguém vai adoecer. Você pode ser um fisiculturista, você pode ser um trainee, você pode ser um fitness, você pode ser um rei, alguém, seja quem for, com muito dinheiro, com muita posse, com muito poder, desde o rico até o torcedor do Corinthians. Rapaz, estragou a live, agora vamos falar do Corinthians. E é o meu time de coração. Todos nós já carregamos dentro de nós uma criptonita. Todos nós. E ela se chama pecado original. E aí vai revelar que também o mais inteligente vai pecar. E que aquele que estiver na dependência de Deus vai sobreviver. Aquele que tem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador vai depender da vida dele para atravessar além morte, para atravessar do outro lado do rio. Então, em tese, eu gosto daquela frase que o homem Salomão dizia lá em Eclesiastes, repetia tantas vezes. Ele contava uma situação e ele terminava com essa conclusão: vaidade, tudo é vaidade. O homem é vão, tudo é vaidade. Então, isso já matou a gente. A gente só precisa de uma coisa para passar por este mundo da existência que é tão passageiro, tão efêmero, tão fugaz, tão artificial. Nós vamos precisar da vida de Deus, que está em Cristo Jesus. Nós vamos precisar do Espírito Santo, porque ele vai nos dar força e entendimento para todas as coisas. Agora, enquanto ser humano, se a gente for um pouco pé no chão, a gente vai descobrir que a única coisa que a gente vai precisar mesmo diante do poder aquisitivo, tanto aquele homem rico que tem o seu poder aquisitivo, quanto o pobre que mora em situação de perigo, o que ele vai precisar mesmo para mantê-lo em força é de um alvo na sua vida, de um propósito. E isto ele pode encontrar na família. Mas eu não tenho família. Tá, mas eu posso encontrar. Eu esqueci o nome daquele sobrevivente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um sobrevivente do Holocausto, daquele momento mais terrível da nossa história. Ele escreveu algo muito significativo. Ele diz o seguinte, e ele ensinava, ensina até hoje, que o sofrimento sem sentido, ele destrói, mas o sofrimento com propósito fortalece. E aí eu também, lendo isso daqui, me lembrei de uma das premissas mais importantes para aquele que está passando por uma situação difícil. Por exemplo, passa por um naufrágio, ou se perde na selva,
selva, o avião caiu, sobrou alguns sobreviventes e você precisa sobreviver. O que faz essas pessoas ficar vivas é o desejo de voltar para casa. Agora, aqueles... É o propósito. Agora, aqueles que só olham para o sofrimento em si, eles se entregam, se perdem no caminho. Então, você tem que ter um propósito. E é claro que esse propósito, nós, da esfera cristã, temos o maior de todos os propósitos. Mas, independente, agora, de uma maneira bem geral mesmo, se você que está me ouvindo hoje, ou vai ouvir futuramente, e achou interessante esse tema, e você não é cristão, você sabe que você é um sobrevivente, você sabe que você está passando por um período de depressão terrível, nível 5, você já pensou em tirar a sua própria vida, você quer abandonar sua casa, você quer abandonar sua família, você acha que a vida não tem mais sentido, agarre-se a um propósito. Agarre-se a um propósito e não tire os olhos de lá. Faça igual uma frase que uma vez um discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre, para que serve o horizonte? E aí o discípulo falou: para que você continue dando mais passos à frente. Então continue olhando para o horizonte da existência de sua vida. E eu tenho certeza que você vai atravessar esse momento difícil e você vai chegar lá e vai compreender tudo, porque nada acontece na nossa vida por um acaso. Amém de novo, né? Quando a gente pensa, né, sobre o nosso tema, falando de saúde emocional e emocionalmente forte ou fraco, pastor, para chegar nesse propósito, é necessário que a pessoa reconheça, primeiramente, também suas limitações, suas impossibilidades e encontre uma forma de, não de ser resiliente, mas de superar, vivendo um dia de cada vez, controlando aí a ansiedade, porque o maior problema hoje, eu acho que causa muita enfermidade no corpo e na alma, é a ansiedade. A pessoa sabe que tem uma certa limitação, mas ela quer chegar lá e ela não quer passar, como o senhor disse. Nós não nascemos para passar do primeiro estágio para o 10º. A pessoa, às vezes, não entende que para subir tem que ser degrau após degrau. Reconhecer essa fraqueza, pedir ajuda, procurar se preparar ou procurar, de alguma forma, achar um meio. Esse é o caminho? O caminho é esse, mas eu diria assim: tenha ansiedade, mas não seja ansioso. Por quê? Porque se você tiver ansiedade, existe É que, infelizmente, e eu acho que eu estou aqui para quebrar um pouco esse tabu. Muitas pessoas não têm a coragem de dizer que a ansiedade é algo bom. A ansiedade em determinados níveis é algo extremamente maravilhoso. Aliás, não existe nenhum ser humano que não tenha ansiedade. Aquele que levanta da cama para cumprir suas obrigações, eles faz isso por causa de uma certa ansiedade. E assim como o medo, e assim como todos os outros sentimentos, uma vez estando equilibrado, ele só vai gerar proatividade, produtividade e vai ser algo extremamente bom. O problema é quando está em desequilíbrio. Na ansiedade, quando a ansiedade ela está no seu nível correto, ela vai levar você a viver algo incrível, chamado o agora. Não viva o presente, não viva o passado, não viva o futuro. Esquece esse negócio. O que já passou não volta mais. O presente ainda não existe. O que existe, o futuro também. O que existe é o agora. Pense exatamente no que você está fazendo agora, no que você sente agora. Pense na dinâmica da sua vida no agora. Quantas pessoas estão deixando de abraçar, de sorrir, de curtir, degustar as coisas mais simples da vida, e por conta de não estar vivendo o agora. Hoje eu estava enfrentamos uma tempestade, porque esses dias está chovendo bastante, e eu estava vindo no meu veículo e apontei para minha esposa: olha para o céu. E ela falou assim: estou vendo. Eu falei: o que é? Não estou vendo. Estou vendo, mas não estou vendo. O que é? Observe, ali tem um arco-íris. O que está acontecendo é que as pessoas não estão conseguindo ver a interatividade da vida. Se você não entender que você precisa do agora, você não vai conseguir se ouvir,
você não vai conseguir ter paz. Você não vai conseguir entender que o ambiente que você está, as interações que existem nela, é uma dádiva divina, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo. Eu vou contar rapidinho uma história que vai ilustrar muito bem isso. Estão sofrendo igual esse personagem que eu vou te contar aqui. Uma vez uma pessoa foi colocar gasolina no seu carro e ele desceu do carro e percebeu que no posto de gasolina ali tinha um cachorro que estava chorando e gritando muito. E aquele cliente, muito cheio de compaixão, perguntou para o frentista: por que será que esse cachorro está chorando tanto? Ele foi atropelado? Ele está doente? Aí o frentista disse: não, só tem um prego. Ele está em cima de um prego. Aí o rapaz ficou desesperado. Não, vamos tirar o prego do cachorro, vamos fazer alguma coisa, vamos cercar ele, aquela coisa toda. Ficou todo assim, apavorado. E o frentista, com muita tranquilidade, olhou para aquele homem e falou o seguinte: quando ele não estiver aguentando mais, ele vai se levantar e vai sair de cima do prego. A questão é que nós damos muita importância por aquilo que não temos. E muitas vezes potencializamos demais o sofrimento. Tornamos o sofrimento como se fosse algo que precisa ser evitado. E é engano nosso. Sofrimento faz parte do cardápio da vida. E quando a gente passa esse sofrimento refletindo, meditando, ele vai deixar tantas lições, vai deixar tantos aprendizados, você vai sair fortalecido. Aquela frase linda que diz o seguinte: o que não me mata me fortalece. Eu ia falar isso. Vai tornar a pessoa mais gigante, mais agigantada, com menos medo, mais favorecida, mais mestre da vida, de si mesmo. E muitas pessoas evitam, achando que não pode passar por sofrimento, já recorrem, sem a necessidade, já recorrem a tipos de calmantes, sem necessidade. As pessoas só querem o comprimido da felicidade. As pessoas não querem passar pelo processo. E aí, por isso que fica tudo muito insuportável. E por muitas vezes, poucas coisas, as pessoas criam um drama diante de uma situação que ela tem o seu tempo para passar. A Bíblia fala que há tempo de todas as coisas, há tempo de sofrer, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de costurar, há tempo de rasgar. Saiba viver o seu tempo. E esse tempo chama-se agora. Chama-se agora. Então, no agora dá para você agradecer muitas vitórias. No agora dá para agradecer muitas coisas que aconteceram. Dá para ver a cor dos seus próprios olhos, dá para ver o céu azul, dá para ver as estrelas, e você perceber que você e o ser humano só vive do essencial. Quando você se abandona o essencial e se prende ao efêmero, meu irmão, você não conseguiu pagar o carro, o banco vai tomar, acabou teu mundo. Você vai perder a tua casa porque o banco vai tomar, você ficou desempregado, você quer suicidar. Gente, calma. São só fases. As pessoas não compreendem que morremos. E quando a pessoa morre, quer morrer junto, com todo respeito às dores, porque eu sou uma pessoa enlutada. Eu sou uma pessoa enlutada. Mas Jesus Cristo disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, precisa chorar. A vida proporciona dor. A vida proporciona alegrias. E como o próprio Jó mesmo disse: se eu aceito o bem do Senhor, mesmo ele não sabendo, ele disse isso. Por que eu não vou aceitar o mal se ele é o Senhor? Mas é claro que o Senhor não faz mal para ninguém, mas faz parte da vida. A dor, a alegria, a chuva, a escassez. E sobre todas estas coisas, Deus é soberano e Ele estará com você. E Paulo diz que aprendeu a viver e conviver com todas essas coisas. Eu tanto sei viver na fartura como na falta. Eu tanto sei viver na abundância das coisas como na escassez. E isso é um ponto difícil. Pastor, para a gente caminhar para a nossa parte final, dá aí uma dica de como as pessoas podem tentar encarar esse agora para poder viver o agora. Tem esperança. Esperança. Tem esperança. A fé, esperança e amor
São essas três coisas que permanecem. Se você não pode amar, tem esperança. Se você não pode ter esperança, tenha fé. Se você não pode ter fé, tem amor, porque o amor é maior do que todas essas coisas. Mas procure amar, procure ter esperança, procure ter fé. E tenha certeza que o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. O próprio Deus recompensará. Não desanime, porque Deus vai te recompensar no seu próprio tempo. Sofrer é humano, é normal. Jesus sofreu, Jesus chorou. Nós não somos melhores do que ele. Mas Jesus não abandonou o propósito. Não abandone o propósito. Por mais difícil que esteja, não abandone o propósito. Tenha fé, tenha esperança e tenha amor. E você vai viver um agora extraordinário. Amém, amém, amém. Pastor, para a gente, né, abrir aqui para que o senhor dê aí a sua fala principal de encerramento e tal, ser forte, emocionalmente falando, é reconhecer suas fraquezas e suas limitações? Não. É e não é, mas eu digo que não. É depender de Deus, como a própria apóstolo Paulo diz. Porque esse você é o ponto se você principal. chegar a esse ponto, se você chegar a esse ponto que existe algo que é mais forte do que você não vai se prender ao sofrimento. Se você perceber que existe alguém que não morre, que não peca, que não erra, que é soberano, e que você vai buscar na fonte tudo aquilo que você precisa, você vai se reconhecer como alguém que é fraco e não que é forte. Então deixe Deus guiar a tua vida. Dependa de Deus. Paulo foi grande porque dependeu de Deus. Jesus foi grande e é o Senhor dos Senhores porque dependeu de Deus. Dependa de Deus e você nunca mais terá que ser forte, nunca mais na sua vida. E a gente não pode encerrar sem dizer o versículo 10, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. A gente diz que a nossa maior força está quando nós dobramos os nossos joelhos em oração diante do Senhor, passando para Ele o controle da nossa vida. Só para a gente dar uma instigada, pastor. Cristão, aquele que realmente serve a Deus, que cristão é seguidor de Cristo. Cristão não tem domínio próprio, não tem vontade própria, a sua vontade pertence a Deus. Isso é um fato, né? O cristão, ele tem que ter aquela maturidade, o cristão tem que chegar e ter a maturidade para dizer: Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim. O que ele é o viver em Cristo. Ele não é nada se não estiver em Cristo. Então é nele que a gente vê que, por exemplo, Jesus usou positivamente, condicionou as suas fraquezas. Ele sentiu ira quando ele viu aquelas balbúrdias no templo, aquele comércio. Ele pegou a ira e utilizou de uma maneira tão justa que ninguém pôde se levantar contra ele. Jesus, ele foi esbofeteado, acusado, caluniado, difamado, cuspiram em seu rosto, maltrataram o Criador do mundo, mataram, mas ele como ovelha muda não abriu sua boca. Em outras palavras, ele não retribuiu na mesma moeda, mas sempre olhou com compaixão. Então, o cristão, ele só consegue ser o que ele é se ele estiver em Jesus. Ele não consegue ser o que ele é se ele tiver numa doutrina eclesiástica, porque a doutrina eclesiástica vai depender de Jesus. Então, ele é o que ele é se ele estiver em Jesus. Pastor Alexandre Rubens, psicólogo, que tem aí o seu canal no YouTube, tem também lá no Instagram, no Facebook, né? Deixa aí o endereço para que alguém possa falar. É Alexandre Rubens mesmo? Vamos lá. No YouTube, você pode digitar Alexandre Rubens, que vai aparecer o meu canal. Lá eu falo de alguns assuntos na área da saúde, mas também eu sou muito mais voltado para a área espiritual quando se trata de pregar o evangelho mesmo. Mas você pode digitar lá o pastor Alexandre Rubens. Já no Facebook, você pode digitar psicanálise. E vai aparecer lá uma árvorezinha
branca, iluminada, e é esse o meu canal. E tem um canal também no próprio Facebook, também com o meu nome, Pastor Alexandre Rubens. Você pode estar acompanhando ali e ficaria muito feliz se você deixar um oi lá, e estamos aí à disposição para servir o reino. Pastor, mais uma vez, o meu muito obrigado por esse bate-papo enriquecedor. Essa é a segunda vez que a gente conversa, né? Conversou comigo lá no podcast, comigo e a Suzy, no nosso podcast Família CBP. Infelizmente, a gente ainda está com algumas dificuldades para voltar lá no podcast, mas logo, logo, querendo Deus, a gente vai estar. E até lá, a gente tem seguido por aqui, através do nosso canal Devocionais da Água da Rocha. Quero agradecer ao senhor e à sua família por conceder esse tempo para que o senhor estivesse conosco aqui, né? Muito, muito obrigado. Receba aí o meu abraço, o abraço da minha família, e leve esse abraço à sua igreja e a todos da sua casa também. Ok. Eu agradeço o amigo, também agradeço minha família, minha esposa, meus filhos, a minha igreja, e agradeço a oportunidade de estar com o irmão, e muito obrigado por essa oportunidade. Estaremos sempre aí quando precisar. Opa! E com certeza a gente vai chamar para outros, que tem muita coisa para a gente conversar. É que se deixar a gente vai longe, mas brigadão. Amanhã todo mundo trabalha, o senhor também, eu também. Então que Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por você que nos acompanhou ao vivo. Obrigado a você que vai nos acompanhar depois. Não se esqueça lá de deixar o seu joinha, de curtir, de compartilhar aí com as pessoas. De repente tem um amigo seu, tem alguém que precisa ouvir essa palavra. E olha, certeza, vai ser certeira lá no coração. E muitas pessoas estão aí passando por essas aflições e essas agruras. Mas lembre sempre, Deus é bom o tempo todo. Obrigadão, pastor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, até a próxima.